Olá, pessoal, estamos de volta, tudo bem? Gente, primeiramente eu quero agradecer vocês por ter assistido os outros vídeos, por ter comentado, tô gostando bastante, quero falar que eu tô acompanhando. Às vezes a gente não tem tempo de responder todos, mas assim, sempre que eu tiver um tempinho eu vou responder. Ficamos uns dias semana passada sem gravar, mas é porque eu fiquei doente, eu tô até um pouco rouca ainda, eu peguei a virose, a gripe, foi muito forte e aí não teve como a gente gravar. Na verdade eu tô melhorando agora, tá bom? Então vou pedir pra vocês dar um descontinho aí na minha voz. Hoje tem uma receitinha legal, bem nordestina, assim... Tem umas coisas que eu tô observando, com poucas receitas no canal, que o pessoal gosta quando eu explico certinho, assim, detalhe por detalhe. A receita às vezes é até mais longa, de 20 minutos, 30, mas eu vejo que tem um pessoal que gosta mais do que essas receitinhas basiquinhas demais, que é só... Mas enfim, vamos dar uma variada nisso aí, tá bom? Pra vocês. Hoje eu vou gravar uma receitinha pra vocês bem nordestina. Eu fui criada na roça mesmo do Piauí. Então, assim, comendo comida bem nordestina e típica de lá, né? Então, eu vou ensinar pra vocês hoje uma receitinha bem nordestina. Só que antes da receita, eu quero falar pra vocês nos seguir no Instagram, das nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram é maluca_cuca, vai estar logo aqui embaixo na descrição. Vai lá, segue a gente. Lá tem eu tô começando a colocar uns videozinhos de algumas receitinhas básicas, suco, algum purezinho, alguma coisa assim. Então segue a gente lá no Instagram. Aqui no canal, gente, por favor, se inscreve, dá o joinha de vocês. Me ajuda esse canal a crescer, porque eu preciso muito daqui um dia ficar só por conta desse canal, gravando pra vocês minhas receitinhas. Acho que vocês vão gostar bastante. Prometo que eu vou me dedicar o suficiente, o máximo, pra poder passar, assim, um pouco do que eu sei, tá? Outra coisa também que eu quero pedir pra vocês é que toda vez que vocês vão assistir um vídeo, não pula os anúncios, tá? É muito importante. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os anúncios é que patrocinam o canal, tá bom? Então toda vez que você pula anúncio, você não tá me ajudando. Então deixa o anúncio rodar, tá, gente? Por favor. Então vamos lá, eu vou falar da receita. A receita que eu vou fazer pra vocês hoje, que eu vou ensinar, vocês já estão vendo aqui, tem uma panela de ferro. Minha mãe cozinhava muito na panela de ferro. Às vezes eu fico até emocionada porque, assim, foi uma infância muito saudável. E é tão bom quando a gente recorda daquela infância, assim, que traz alegria, né, no coração da gente. E, assim, lá no Piauí tem umas coisas que até hoje a minha mãe faz, que é maravilhoso. A gente vai pra lá mesmo e fala, não, só minha mãe tem a mão pra isso, que é a mão de mãe. Eu sei que tem muitas mães que estão me assistindo. Obrigada às mamães, é uma gratidão, é uma honra ter vocês aqui. Mas chama Maria Isabel, né? É um arroz com carne de sol. Então, assim, eu lembro daquela infância do meu pai colocar carne no varal para secar e ver a minha mãe fazer aqueles arroz com carne de sol maravilhoso, a gente amava. Eu amava, para mim era a minha comida, assim, uma das minhas comidas preferidas. Era o arroz com carne de sol e o arroz com leite, que minha mãe faz até hoje, que é muito bom. Qualquer dia eu vou ensinar ele aqui pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouquinho pra vocês da carne. Pra mim é um pouco diferente essa carne, porque a carne que meu pai fazia, primeiro, a carne, ela era muito fininha. Então, assim, isso aqui eu via ele, assim, era como se fosse uma tirinha mesmo. Então, ele salgava, matava aquele gado e salgava aquela carne e fazia aqueles varal de carne. Então era seca, seca. Hoje a gente não acha, mas essa carne sequinha, sequinha, sequinha. Ela era tão seca que a gente quebrava, assim, sabe? Às vezes a gente comia ela crua, eu mesmo comia ela crua. Menino, né, tem muita coisa, então eu mesmo comia ela crua várias vezes. Então, assim, aqui na cidade a gente não acha mais aquela carne assim, só se a gente mandar fazer.
Eu comprei uma carne normal, né? Que a gente fala carne de sol, mas na verdade é só uma carne murcha, na verdade. Uma carne assim, tipo, sei lá, amanhecida, nem sei falar, explicar direito assim, mas enfim. Eu deixei um pouco cortada aqui, eu vou mostrar pra vocês exatamente como a minha mãe cortava. Era muito fininha, a carne que a minha mãe cortava, ela era assim, ó, fininha. Às vezes eu me pergunto se ela cortava daquele jeito para render, porque era muita gente. Então, eu assim já deixei ela cortada hoje, mas eu lembro que minha mãe pegava a faca e ela pegava aquela carne sequinha, assim, colocava numa bacia e fazia assim, ó. Ela fazia assim, quando ela fazia assim, ia saindo aquelas lapinhas, aquelas tirinhas de carne finíssima. E aquilo era maravilhoso. Então, só quero mostrar pra vocês um pouco. Quero falar pra vocês que no Piauí ainda é desse jeito. As pessoas ainda cortam essa carne assim, ó, sequinha. Lá da roça mesmo, pessoal da roça, ainda corta ela desse jeito, tá? Então, eu cortei ela super fininha pra ficar muito parecida. Aqui tem bastante, ó, bastante. Ah, Leila, como é que você conseguiu cortar essa carne? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, eu até deixei... Gente, desculpa a minha voz. Eu até deixei esse pedacinho aqui pra cortar um pouquinho pra vocês aqui, pra mostrar, tá? Então, eu só fiz isso, ó. Cortei ela fininha mesmo, ó. Você vai colocando o dedinho assim, ó. E vai... Detalhe, gente, a faca precisa ser bem amolada. Ó. Tá? Não tem segredo, não. É isso, ó. Bem fininha, viu? Então, a partir daqui, eu já tenho o suficiente cortado aqui. Agora a gente vai começar a receita, tá? Bom, então é isso. Vocês aprenderam, eu ensinei vocês a cortar. Sempre esses pedaços fininhos. Eu sei que tem gente que corta de cubinho, mas eu prefiro assim, que fica mais gostosa, mais com jeito assim, bem suculento, tá? Vou guardar isso aqui porque eu já tenho o suficiente, certo? Agora, eu vou fazer ela no óleo de coco. Esse óleo aqui, gente, é um óleo de coco mesmo, bem piauiense ou maranhense, né? Ele é um óleo de coco babaçu. Dificilmente eu acredito que algumas regiões não encontram. Outras encontram nos mercados, tá? Então, assim, é o óleo de coco que eu fui criada. Minha mãe quebrava coco e tirava isso aqui. Eu sei fazer, dá muito trabalho. Um dia, quando eu for na roça, eu vou gravar e vou colocar aqui pra vocês aprender, tá? Então, gente, olha só. Eu vou falar um pouquinho do arroz. Minha carne já tá boa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ela fica sequinha. Ela fica bem fritinha, ó. Foca aqui, Thiago. Ela fica bem fritinha, tá vendo? Essa gordurinha aqui faz parte, né, gente, da carne de sol. Eu não terminei aqui ela ainda não. A gente ainda vai... Eu vou desligar aqui o fogo um pouquinho e vou falar um pouquinho desse arroz. Esse arroz eu peguei o arroz parborizado. Ah, Leila, por que tu pegou o arroz parborizado? A minha mãe, gente, fazia um arroz, essa Maria Isabel, a minha mãe fazia com um arroz torrado. É um processo, assim, maravilhoso, um pouquinho complicado de fazer, mas é muito bom. Ela pega o arroz, tipo, meio verde, assim, sabe? Quando meu pai colhia da roça, aí pegava ele, assim, tipo, quase ficando maduro. Aí pegava aquele arroz, colocava numa panela de ferro e torrava, até a casca ficar torradinha em ele. Aí a casca soltava e ela pegava aquele arroz, chega o grão, tava assim, meio queimadinho, era maravilhoso. Aí ela fazia com essa carne. Então, assim, como a gente não tem esse arroz maravilhoso, eu vou fazer esse aqui, o parborizado, porque eu gosto muito desse arroz também. Gente, desculpa a voz não tá boa ainda, mas vai ficar. Então, assim, eu vou fazer com esse arroz aqui parborizado, que ele é o arroz que chega mais próximo do arroz
que minha mãe fazia, tá bom? Então vamos pro processo do arroz agora. Eu vou ligar aqui. E aí depois que eu colocar o arroz, aí a gente vai entrar com os temperinhos, tá? Os temperos, eu selecionei alguns como eu já mostrei pra vocês. E assim, tempero é aquela coisa, receita sempre a gente muda, né? Então eu separei as coisinhas que a minha mãe usava na roça, na nossa infância. Mas eu vou acrescentar alguma coisinha por minha conta, tá bom? Então vou abrir aqui, a gente vai colocar. É muito simples. Ah, Leila, você esquenta a água pra colocar? Gente, aí é de cada um, tá bom? Eu não vou esquentar, não. Eu vou fazer exatamente como eu não vou esquentar, eu vou fazer exatamente como a minha mãe fazia. Mas vocês podem esquentar, tá bom? Aqui tem, ó, 500 gramas. Esse potinho aqui é de 500 gramas. Eu vou colocar, eu acho que essa quantidade é boa pra quantidade de carne que eu tô usando, tá? Pra não desaparecer. Então, aqui é só colocar. Vou colocar menos um pouco, vou mexer e vou ver a quantidade. Ah, ele é oleoso. É, gente, ele fica mais oleoso. Eu lembro que era assim, ó. Essa gordura aqui, além da gordura da carne, deixar ele assim mais gorduroso mesmo, ele é o óleo de coco, então o óleo de coco é muito bom. E assim, eu lembro que ela fazia, e o que a gente gostava era do fundinho dessa panela, porque era muito oleosinho, era muito bom. Então, vou colocar um pouquinho mais de arroz, porque perdeu o meu arroz aqui no meio, né? Eu achei que ficou um pouquinho gorduroso também, para poder tirar um pouco. Mas vocês podem, por exemplo, fritar. Depois que ela estiver frita, vocês escorrem o óleo, tá? Se quiser com menos, eu gosto assim, tá? Isso aqui eu não vou servir nas minhas marmitas, essa é uma comida que eu gosto e que a gente com certeza vai consumir. Então, assim, é bem nordestina, lembra muito bem mesmo a nossa infância, essa Maria Isabel, tá? Ela tá parecendo assim, aqui quando ela fizer, que ela cozinhar, ela não vai ficar muito oleosa não, vocês vão ver, tá? Aparentemente aparece, mas no final não fica. Então vamos lá, eu vou colocar o alho, como eu falei, a gente muda, cada um muda. Aí eu lembro que a minha mãe, ela pisa o alho, até hoje ela pisa no pilãozinho com sal. Eu já não gosto muito, mas isso é uma cultura nordestina, uma cultura desse pessoal mais de idade mesmo, né? O jeitinho deles cozinhar. Então eu coloquei alho e vou colocar cebola agora. Eu acho que vocês já viram algumas outras receitas minhas, que eu sempre uso a cebola, o alho, sempre depois que eu faço essa refoga, porque eu gosto desse sabor depois. Eu acredito que quando a gente refoga a cebola antes, ela perde um pouco, ela perde o sabor, né? Ui, faz parte, gente. Olha, tanto que vai ficando bonito isso aqui. Eu acho que eu enchi a panela muito, mas vamos lá. Tá vendo que o arroz, ele vai ficando douradinho também, ó. Ah, outra coisa, gente, eu não lavo o arroz, tá? Tem algumas vezes que eu faço arroz, eu lavo, quando é pras marmitas, mas esse arroz parborizado eu não lavo, geralmente eu uso ele assim mesmo. Então, assim, eu acho que ele fica melhor. Mas vocês podem lavar, tá bom? Ó, aqui ele já tá bem, ó, tá bem refogadinho, tá vendo? Gordurosinho, delicioso. É porque isso aqui, gente, é o sabor, não tem jeito. Essa gordurinha da carne de sol, ela é perfeita. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Depois a gente experimenta, porque eu sei que o sal não tá bom. Essa carne, como eu falei, ela não tem muito sal, ela não é aquela carne hiper salgada, então ela não tem muito sal. Então eu coloquei um pouquinho de sal, mas eu vou experimentar. Ó, aqui já tá bom, tá vendo? Tá bem refogadinho. Delícia. Agora eu vou colocar a água, tá? Aí eu coloco pouca pra me ir controlando, porque
Porque assim, às vezes a gente acha que conhece o arroz, mas não conhece bem, né? Principalmente esses arroz que a gente compra, a gente não sabe exatamente. Então eu gosto de colocar pouca água, nada de exagero. Eu também gosto do arroz, ele com os caroços mais durinhos, assim mesmo, mais al dente, né? Então aqui, ó, é só esperar. Agora eu vou experimentar. Aqui vai ser rápido. Vou ligar aqui meu outro fogo. E vou experimentar pra ver como é que ficou. Tá vendo? Parece que a carne tá perdida, mas não tá. Quando secar, vocês vão ver que ela tá na proporção certa. Acho que precisa um pouquinho mais de sal, eu vou colocar. Bom, e aqui agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta de cheiro. Geralmente eu gosto de colocar isso aqui no final, mas assim, às vezes eu coloco um pouquinho para entrar um pouco de sabor. Bem pouca mesmo, porque eu uso mais no final. E vou colocar também um pouco do coentro. Eu sei que não é todo mundo que é fã do coentro, né? Porque é uma erva bem nordestina, é uma erva forte. Mas o nordestino ama isso aqui. Então, eu geralmente coloco no final das minhas preparações, mas eu vou colocar um pouco aqui, porque aí vai agregando um pouco de sabor também. E no final eu finalizo com mais ainda, tá bom? Esse aqui eu cortei e ele tem assim um pouco do, como é que se fala? Essa partezinha dura dele, sabe? Não é só a folha. Então, esse talinho dele, então eu coloco um pouco para ele poder, esse talinho trazer um pouco de sabor, tá? No cozimento. E assim, esse coentro aqui não é por minha conta, isso minha mãe fazia e fazia muito. Então, assim, ela colocava também, mas no final ainda vai mais coentro aqui, tá bom, gente? Ó, agora aqui eu vou deixar ele cozinhar, não vou ficar mexendo, já mexi o suficiente. Vou colocar meia tampa aqui só, ó, deixar um pouquinho e pronto, deixa aí. Já eu mostro pra vocês e a gente vai finalizar essa Maria Isabel maravilhosa, viu, gente? É maravilhosa. Quando a gente vai pro Nordeste, quando a gente vai pro Piauí, não tem como a gente ir. E o bom dessa Maria Isabel, que a minha mãe faz, é porque é no fogão a lenha. Então, vocês imaginam isso aqui. Todo mundo já vai assim, mãe, Maria Isabel, quero comer Maria Isabel à noite, porque é muito boa mesmo, tá bom? Mas é isso, é muito simples, mas é um prato muito gostoso, viu? Com feijãozinho, um tutu de feijão é perfeito, tá bom? Então, agora eu mostro o resultado pra vocês. Ó, gente, como é que tá ficando, tá vendo? Tá secando, eu dei uma mexidinha leve aqui, ó. Mas tá vendo que a carne fica mesmo bem fininha? Era isso que a minha mãe fazia. E tem uma coisa aqui que eu lembrei que ela colocava, porque ela usa muito. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, todo nordestino usa. Hoje eu tô falando do nordestino, mas é porque eu tô gravando uma receita bem nordestina piauiense, o que eu fui criada. Uma coisa que a minha mãe usava muito nas comidas e ela usava nessa aqui, era corante. Gente, eu amo a páprica e eu uso bastante. O corante eu não uso quase, acho que eu nem uso, pra falar a verdade. Mas a minha mãe fazia o corante de urucum e usava. Aí ele pegava aquela cor bonita, sabe? E era delicioso também. Mas eu só queria mostrar um pouquinho pra vocês. Não tá pronto ainda. Eu vou esperar um pouquinho mais pra mim colocar, talvez, mais um pouquinho de água. Mas como eu falei, eu gosto do caroço mais, do grão do arroz mais soltinho, mais bonito. Então eu não sou muito de colocar água não, tá? Então eu vou esperar um pouco mais e aí a gente vai finalizar. Vocês vão ver o quanto que vai ficar bonito no final. Então, gente, receitinha finalizada. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. Olha,
Nossa, mas está num cheiro. Esse óleo de coco é perfeito. Ó, tá vendo? Esse arroz aqui, como eu falei pra vocês, eu gosto desse arroz porque o caroço dele fica inteiro. Ele tá meio al dente, eu não gosto dele muito cozido, até porque aqui continua cozinhando, né? Pro bom entendedor vai saber que aqui vai continuar cozinhando, né? Ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar ele daqui e vou colocar aqui e a gente vai finalizar ele aqui nessa vasilha, viu? Vou colocar o pimentão, né? Ficar mais bonito. Eu posso fazer isso na panela? Pode, tem problema não. Vou fazer aqui só pra vocês verem. Ó, tá vendo? Não tem pouca carne não, gente. Tem muita carne. A carne é bem fininha, como eu falei, ó. Ela fica como ela foi bem fritinha. Ela fica, olha que maravilha. Esse aqui tá num cheiro. Não vou encher muito não, senão fica difícil de misturar. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta de cheiro, né? Deixa eu tirar a panela ali da frente, porque senão depois vocês vão brigar com o meu câmera, falando que ele não tá focando. Falando que ele não tá focando aqui pra vocês verem. Ó, pimentãozinho. Esse pimentão amarelo aqui, gente, é por minha conta, tá? O que minha mãe usava era esse verdinho aqui, ó. Na roça não tem pimentão amarelo não, tá? Então vou colocar aqui um pouquinho. E vou jogar um pouquinho do coentro. E vou misturar pra vocês verem. Eu sei que tem muita gente que não é fã do pimentão, que não é fã do coentro, como nós já conversamos, né? Mas aí você pode usar cebolinha, você pode usar salsinha, você não precisa colocar pimentão. Usa as ervas que vocês gostam realmente, né? Porque eu acho que isso é o que é importante. E os temperinhos também, vocês podem brincar com os temperos, né? A pimenta eu usaria também, eu não achei, mas eu usaria a pimenta biquinho, ou eu usaria uma pimenta mesmo, tipo a pimenta ardida, uma malagueta, sabe? Eu gosto da pimenta ardida, né? E também pra lá tem essa cultura, a pimenta malagueta bastante, então eu usaria essa pimenta malagueta também aqui. Porém, eu tô usando a de cheiro, né, meia madurinha, mas pimenta, quem gosta, sabe que as pimentas sempre são boas. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aí vai eu no coentro novamente. Quem não gosta de coentro aí vai me xingar, né, gente? Mas não me xinga não, é tão bom. É tão bom o coentro, gente. É isso, gente. Essa é a Maria Isabel. Mais uma receitinha nossa. Vou colocar a panela aqui do lado. Pro Tiago. Tiago, viu, gente? Quando vocês quiserem dar bronca aí, o nome dele é Tiago, tá? Vocês podem dar bronca. Ó, vou colocar a panelinha aqui do lado dele mostrar pra vocês. Tá vendo? Ficou um pouquinho aqui só, gorduroso, mas aqui não tá gorduroso, ó. Só pra vocês verem. Tá? Então, esse fundinho aqui, tem uma galerinha aqui em casa que ama isso. Então, ó, só pra vocês terem a noção da quantidade, também é muita coisa, rendeu bastante, tá? Então, essa é a Maria Isabel nordestina, bem piauiense, né? Tem várias versões que as pessoas... Ah, tem uma coisa, eu já fiz essa Maria Isabel... para colocar nas minhas marmitas, vou deixar uma dica de marmita para vocês, que eu sei que vocês, quem trabalha com marmita vai gostar. Eu já fiz ela com feijão fradinho, sabe? Cozinhei ele fora e no final eu misturei e coloquei nas minhas marmitas. O pessoal ama, né? Porque eu tenho uma galera, cliente que é homem e consome, então fica uma dica aí, tá? Então mais uma receitinha, espero que vocês gostem. Obrigada por estar aqui.
Gente, muito obrigada. Não esquece de dar o joinha de vocês, deixar os comentários. Se tiver alguma pergunta, assim que eu puder, eu vou responder as perguntinhas de vocês. E vai vir mais receita, viu? Próxima semana nós vamos colocar receita de legumes, sabe aquela abobrinha lá, aquela abóbora do início, da primeira receita que o pessoal perguntaram. Como corta, eu vou colocar, tá? Os cortes de alguns legumes que eu uso nas minhas marmitas. E a gente vai colocar uma marmitinha também. Mais uma receita de marmitinha pra vocês, tá bom? Então, um beijo no coração e obrigada por estar aqui, tá bom?